Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os alunos do ensino médio, principalmente os alunos dos terceiros anos. Agora a gente vai entrar na terceira parte do nosso estudo do tema 1, que é a fermentação alcoólica e a oxidação alcoólica. Então, nesse estudo a gente vai ver a questão dos ácidos carboxílicos, a ionização, a solubilidade e a isomeria de posição. Então, o uso do etanol como combustível em substituição à gasolina, ele pode trazer diversos benefícios técnicos e ambientais. Apenas para citar alguns, em relação à gasolina comum, o etanol ele apresenta maior índice de octanagem e menor índice de emissão de monóxido de carbono. Ele é um combustível menos volátil e, portanto, mais seguro para ser transportado, ele diminuindo os riscos de explosão. Porém, o maior destaque quando se fala de etanol está relacionado ao fato de ele ser uma fonte renovável de energia. Além disso, diante do cenário de mudanças climáticas, o etanol ele pode ser uma solução para longo prazo para os problemas gerados com a queima dos combustíveis fósseis. No entanto, o etanol ele não traz apenas vantagens em relação à gasolina. Observando essa tabela, onde traz as emissões de veículos com motores flex com etanol hidratado e gasolina, o que a gente observa? Que o etanol, nessa tabela, que o combustível etanol, a 94%, ele emite então 0,045 gramas por quilômetro de metanol e 0,131 gramas por quilômetro de etanol. O metanol e o etanol são aldeídos, enquanto que a gasolina, a 100%, emite 0,023 gramas por quilômetro de metanol e 0,016 gramas por quilômetro de etanol. Então a gente observa que o etanol, ou esse álcool, ele emite mais metanol e mais etanol do que a gasolina. Então, de acordo com os dados dessa tabela, a emissão desses aldeídos durante a combustão do etanol, que é o nosso álcool, ele é maior do que a verificada durante a combustão da gasolina. No Brasil, os automóveis com motor flex, eles começaram a ser comercializados em 2003. Entretanto, desde 1931, pequenas quantidades de etanol eles são adicionados à gasolina. Com o aumento da frota, seria esperado então um aumento na concentração de aldeídos na atmosfera nos últimos anos. Porém, um estudo feito por cientistas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo mostrou o contrário. Conforme ilustra o gráfico, segundo os pesquisadores, essa redução ela deve-se a alguns fatores relacionados à tecnologia automotiva. Então, de acordo com esse gráfico que mostra a concentração de etanol, ou também conhecido como acetaldeído, no ar na Grande São Paulo, entre 1986 e 2003, então, em 1985, a quantidade a concentração em partes por bilhão em volume de etanol, de aldeído, era de cerca de entre 15 e 20. Só que nós observamos que à medida que os anos foram passando, 1990, 95, 2000, até 2015, essa quantidade ela foi diminuindo. Então, isso se deve ao quê? Alguns fatores relacionados à tecnologia automotiva. Bom, dentre essas, destaca-se o papel dos catalisadores, que são equipamentos que são instalados nos escapamentos dos automóveis, e a função deles é aumentar a rapidez da transformação de produtos que são muito nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, como os aldeídos, em compostos menos prejudiciais, como o dióxido de carbono. Então, esses catalisadores, eles transformam
os aldeídos em compostos menos prejudiciais, como é o caso do dióxido de carbono. Além disso, a evolução da tecnologia da injeção eletrônica de combustíveis, ela auxiliou no bom funcionamento dos motores ao favorecer a queima do combustível com mais eficiência e, consequentemente, com geração de menos produtos de combustão incompleta. Porque quando ocorre uma combustão incompleta, você acaba produzindo mais poluentes. A melhora no funcionamento dos catalisadores e motores automotivos ela foi incentivada por órgãos do governo. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, lançou em 1986 o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, que estabeleceu os limites máximos de emissão de poluentes. O limite para aldeídos foi então reduzido. Em 1992 era de 150 mg por quilômetro rodados. E em 1997 ele passou para 30 mg por quilômetro rodado. E em 2014 já era de 20 mg por quilômetro rodados. Os aldeídos eles são poluentes atmosféricos que, além de cancerígenos, eles são precursores do ozônio troposférico, que é causador de uma série de doenças respiratórias. O etanol que é o nome não sistemático é chamado de acetaldeído, ele é formado por uma reação química que tem o etanol como reagente. Então, o etanol é o nosso reagente e numa reação com o oxigênio, ele produz então o etanol, que é o acetaldeído. Quando o suprimento de gás de oxigênio não é suficiente, ou quando a energia de ativação para conversão do etanol em dióxido de carbono e água ela também não é atingida, pode ocorrer então essa oxidação parcial do etanol, formando o etanol. Então, de acordo com essa equação, o etanol, quando ele reage com a presença de pouco oxigênio, ele ocorre uma reação de oxidação, formando então esse aldeído, que é o etanol. Por essa equação, a gente observa que o NOx do átomo de carbono, que estava ligado ao grupo hidroxila, ele passa de -1 para +1. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então aqui nós temos o NOx é o número de oxidação desse átomo de carbono, aqui que está ligado à hidroxila. Esse carbono ele passou de -1 para +1. Houve então um processo de oxidação, o aumento da carga de -1 para +1. O aumento do NOx ele é uma característica do processo de oxidação. Neste caso, o álcool ele é acompanhado da redução do oxigênio. Então, o oxigênio sofre uma redução, enquanto que o álcool sofre então uma oxidação. Nesse caso, o álcool acompanhado da redução do oxigênio. Na molécula do gás oxigênio, os átomos de oxigênio têm um NOx igual a 0 e na molécula de água igual a -2. Voltando aqui na equação, a gente percebe então que aqui, como o oxigênio é uma substância simples, esse NOx aqui vai valer 0. Zero. E aqui na água, esse oxigênio aqui agora ele passa a ter uma carga -2. Então ele sofreu uma redução de 0 para -2, ocorreu uma redução. Então, o etanol, por sua vez, o etanol, que é esse produto dessa reação incompleta, de oxidação incompleta, ele, por sua vez, ele também pode sofrer oxidação. Então, se o etanol, que é o nosso aldeído formado na questão anterior, sofrer uma oxidação, ele pode formar então um ácido carboxílico chamado ácido acético ou ácido etanóico. Nesse caso, agora o NOx passa de -1 para +3. Então nós temos aqui uma oxidação, -1 para +3, houve novamente um aumento da carga do NOx.
O composto formado, o ácido acético, ele também é conhecido como ácido etanóico. Ele pertence a uma outra classe de compostos que são os ácidos carboxílicos. E por fim ainda o ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, ele ainda pode sofrer ainda uma oxidação, gerando finalmente então o dióxido de carbono. Então, de acordo com essa equação, ainda esse ácido acético, que é o ácido carboxílico, ainda pode sofrer uma oxidação, e formando finalmente gás carbônico e água. Novamente aqui a oxidação de mais 3 para mais 4. Então nós temos um aumento da carga de mais 3 para mais 4. Então esses compostos pertencem a uma classe de compostos, né, chamado de ácidos carboxílicos, que deve apresentar pelo menos um grupo carboxila. Um grupo carboxílica significa uma carbonila ligado a uma hidroxila, formando então um grupo carboxila, que pode ser representado então desta maneira aqui, ó, ou então mais simplificadamente podemos escrevê-los assim, ó, dessa forma, tá? Então a nomenclatura sistemática dos ácidos carboxílicos, ela é muito semelhante à dos hidrocarbonetos e dos álcools e dos aldeídos e das cetonas, simplesmente acrescentando a palavra ácido na frente do nome e no final o sufixo oico. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, nós temos aqui o ácido acético. Então, são dois carbonos, então et. Então, ácido etanóico, tá? Então, seria essa a regrinha. Em termos de propriedades físicas, os ácidos carboxílicos, eles são compostos orgânicos oxigenados que apresentam maiores temperaturas de ebulição em decorrência das interações do tipo ligação de hidrogênio, ou também conhecido como pontes de hidrogênio, que ocorrem nas suas moléculas. Essas interações são interações intermoleculares que, quando comparados com os aldeídos, com o mesmo número de átomos de carbono, por exemplo, elas são maiores. Nessa tabela nós vemos que a temperatura de ebulição de alguns aldeídos e de ácidos carboxílicos que contêm o mesmo número de átomos de carbono. Então, por exemplo, o metanal, que é um aldeído, tem um ponto de ebulição de menos 19, enquanto que o ácido metanóico, que também tem um carbono, mas que é um ácido carboxílico, tem um ponto de ebulição de 101. Então, de menos 19 para o metanal, temos um aumento para 101. Menos 19 para 101 é um valor uma diferença muito grande na temperatura de ebulição. Por que se eu tenho o mesmo número de átomos de carbono, por que o ácido metanóico tem um ponto de ebulição muito maior? Então esse aumento ele está associado então àquelas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio formadas. A mesma coisa acontece com o etanol e o ácido etanóico. Então o ácido etanóico tem um ponto de ebulição bem maior, né, do que o seu correspondente etanol. A mesma coisa para o ácido propanóico, que tem um ponto de ebulição bem maior do que o seu correspondente propanal. Então, nessa ilustração, esses pontilhados eles representam as interações do tipo de ligação de hidrogênio que ocorre entre moléculas dos ácidos carboxílicos. Então, pelo fato do ácido carboxílico apresentar esse grupo, aqui, ó, esse grupo, ele cria então essas pontes de hidrogênio onde o oxigênio faz uma ponte de hidrogênio com o hidrogênio do outro átomo, da outra molécula. Consequentemente, essas pontes de hidrogênio fazem com que o ponto de ebulição seja aumentado em muito. Então, por eles apresentarem também caráter ácido, eles também podem sofrer a chamada ionização de ácidos, produzindo íons H+. Então, todo o ácido, de acordo com a nossa teoria já conhecida de teoria de Lewis, né, ácidos são todos os compostos que em meio aquoso, então ácidos em meio aquoso, liberam íons H+. Então, o ácido carboxílico ele é considerado um ácido, só que é um ácido fraco, porque também produz íons H+. Então, isso é chamado de ionização dos ácidos carboxílicos. Observe, então, aqui que esse sistema está em equilíbrio.
Ou seja, é uma equação que tanto pode ir para a direita, também como pode voltar no sentido contrário para a esquerda. Então é uma reação de equilíbrio. No entanto, não costuma ser um ácido muito forte, né? Então os valores baixos das suas constantes de ionização na temperatura do ambiente revelam então um baixo grau de ionização. A constante de ionização, né, ela mede a força desses ácidos. Então observe então aqui, ó, que essa constante de ionização para o ácido metanóico, ácido acético, ácido propanóico e ácido hexanóico, à medida que a massa molar aumenta, ou seja, o número de átomos de carbono vai aumentando, né, a solubilidade vai diminuindo, né? Ó, é muito solúvel, agora já está diminuindo a solubilidade. Enquanto que a constante de ionização também desses ácidos está diminuindo, né? Aqui eu tenho na ordem de -4, aqui está na ordem de -5, portanto menor. Então, quanto menor a constante de acidez, mais fraco é o ácido, menos solúvel ele é também, e a massa molar dele está aumentando também. A biotecnologia e a produção de isopropanol. A produção de biocombustíveis é uma área multidisciplinar que requer a colaboração de profissionais de diferentes áreas. Observe, por exemplo, a produção do isopropanol, que é o nome usual para o propan-2-ol, que é um etanol, um álcool, no caso, é um álcool secundário, né? Então, na presença de bactérias da espécie Clostridium acetobutylicum, sem a modificação genética, pode-se produzir cerca de 1,8 gramas por litro de isopropanol. Mas com a modificação genética da bactéria, esse valor pode aumentar para 3,6 gramas por litro. Então, o isopropanol ele além de ser utilizado na limpeza de componentes eletrônicos, ele também pode ser empregado como biocombustível na substituição da gasolina. Essa é a estrutura desse isopropanol. Então, propan são 3 carbonos, né? E como eu tenho o grupo hidroxilo ligado a um carbono secundário, então esse seria um álcool secundário, tá? Observe então pela fórmula do propan-2-ol, também conhecido como isopropanol, que a fórmula molecular desse álcool ele é igual à do propan-1-ol, que foi mostrado na tabela de ebulição de solubilidade. Vamos voltar aqui, né? Aqui, ó. Tá? Então, qual é a fórmula molecular desse álcool? É C3, temos 3 átomos de carbono, né? Temos 8 hidrogênios, né? 3 aqui, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. E temos um oxigênio. Essa é a fórmula molecular do propan-2-ol, que é idêntica ao do propan-1-ol. Né? Então, mas há uma diferença na posição do grupo hidroxila na cadeia carbônica. Porque no propan-1-ol, o grupo hidroxila está ligado nesse carbono aqui. Né? Enquanto que no propan-2-ol ele está ligado nesse carbono aqui, ó. Certo? Então, essa diferença ela é classificada como isomeria de posição. Por que isomeria de posição? Porque isômeros são compostos que apresentam a mesma forma molecular, nesse caso aqui C3H8O, mesma forma molecular, porém estruturas diferentes. Então, isomeria de posição. Tá? Então, eles são isômeros e o que modifica é a posição, porque no propan-1-ol, o carbono, a posição do grupo hidroxilo está nesse carbono aqui, tá? E no propan-2-ol está nesse carbono aqui. Então mudou a posição do grupo funcional. Então percebe que o grupo hidroxilo está ligado a um carbono secundário. Por essa razão, o isopropanol é um álcool secundário. Agora acompanhe a representação da oxidação parcial do isopropanol. Então, assim como os álcoois sofrem oxidação parciais produzindo
aldeídos, e os aldeídos sofrem oxidações produzindo ácidos carboxílicos, que por sua vez produzem gás carbônico e água, essa sequência. O que acontece com o álcool secundário? Como tem um álcool secundário aqui, né, então tem um número de oxidação zero, ele vai reagir com o oxigênio numa reação de oxidação, e ele vai produzir então, vai passar de 0 para mais 2, vai sofrer uma oxidação e vai produzir então esse composto aqui. E que composto é esse? Esse composto é uma cetona, conhecida como propanona. Então a oxidação parcial do isopropanol, ele não produz um aldeído, tá? Como a oxidação parcial do etanol, mas sim uma cetona, que é uma substância cuja função orgânica ela é oxigenada também, né? Então uma função oxigenada, onde a carbonila está, essa carbonila nas cetonas, ela está entre dois carbonos. Então uma carbonila entre dois carbonos a gente caracteriza então como cetonas. No caso, ela é produzida então a propanona, que é também conhecida como acetona, que é um solvente muito utilizado para remoção de esmaltes e também para tintas. Percebe-se, então, que isso ocorre como resultado do grupo hidroxila estar ligado a um átomo de carbono secundário. Então, quando o grupo hidroxila está ligado a um átomo de carbono secundário, ao invés de produzir um aldeído, ele vai produzir uma cetona. Tá? Então, vai produzir uma cetona. Porém, experimentalmente, não se verifica a transformação dessa propanona em ácido propanóico. Ou seja, se eu fizer a oxidação agora dessa propanona, né, ela não vai produzir um ácido carboxílico. Então, para entender melhor, né, compreender melhor, a gente monta essa tabela, onde nós temos, então, simplificadamente, as reações de oxidação de álcoois primários, secundários e terciários. Então, no álcool primário, como é o caso do etanol, na presença de um oxidante, nós produzimos um intermediário instável. Na eliminação de água, produz então o aldeído, que é o etanol. E ainda considerando a oxidação, produzimos então o ácido etanóico, o ácido carboxílico. Tá? Então, vamos entender melhor isso aqui. Então, álcool, aldeído, ácido carboxílico, e lá no final seria CO2 e água. Lá no final. Agora, para o álcool secundário, como é o caso do propan-2-ol, produzimos uma cetona na reação de oxidação, mas a oxidação não vai para frente, ou seja, ela não sofre mais oxidação. E nos casos de álcoois terciários, eles não reagem. Então, álcoois terciários, olha, uma hidroxila ligada a um carbono terciário, álcool terciário, na presença de um oxidante qualquer, não reage. Tá? Então, resumindo, nós temos que álcools primários produzem aldeído e depois produzem ácidos carboxílicos. Álcools secundários produzem cetonas e álcools terciários não reagem. Então, observe que a reação de oxidação de álcoois ela não ocorre apenas na presença de gás oxigênio. Outros agentes oxidantes, como é o caso do dicromato de potássio, também pode ser utilizado. No entanto, o álcool primário, como no secundário, ocorre uma etapa de formação de uma estrutura intermediária instável, devido à repulsão eletrônica, à formação de um grupo carbonila. Um álcool terciário não é oxidado, uma vez que para que isso ocorresse, o grupo COH deveria ser transformado em C-O. Nesse caso, o átomo de carbono do grupo funcional ele passaria a fazer 5 ligações, o que não ocorre com o elemento carbono. Então aqui nós temos agora umas questões a respeito dessa atividade prática que a gente não realiza. Então aqui nós terminamos a nossa aula, a parte 3, e agora vocês então deverão praticar com os exercícios que foram deixados aí desse capítulo, tá?
alguns exercícios que eu elaborei a partir das páginas desse assunto, tá bom? Até mais, tchau!